Capítulo 22. A criação do diabo. Como já comentei anteriormente, a igreja precisa do diabo. A casa de Deus é um refúgio contra o mal que ela mesma criou. A figura mitológica de Deus precisa da figura mitológica do diabo, que são representações da eterna batalha do bem contra o mal, ou da luz versus trevas. Um depende do outro. Como a igreja vai lhe oferecer a salvação sem o diabo? Assim como deuses e profetas não passam de lendas e mitologia, a criação do diabo não foge à regra. Tudo pode ter começado por um erro de tradução, segundo alguns historiadores. Certos estudiosos da Bíblia afirmam que a passagem que descreve a queda de Lúcifer do céu, no livro de Isaías, é um equívoco. O nome Lúcifer teria sido um erro de tradução do termo filho da manhã. Quem caiu do céu, na realidade, teria sido um outro protagonista, o rei Nabucodonosor da Babilônia, e a queda seria uma referência à sua morte. A fábula de Satanás é contada pela Bíblia, como este sendo um belíssimo anjo que pecou e acabou sendo expulso do céu. Lúcifer deixou sua beleza e orgulho irem além de Deus e este decidiu tomar o seu lugar. Com cerca de um terço dos anjos a seu favor, criou um exército e se transformou em um dragão pela batalha celestial. O lado do bem foi comandado pelo arcanjo São Miguel, que venceram os rebeldes e estes foram enviados ao inferno, surgindo assim o termo anjos caídos. Lúcifer foi transformado em Satanás, e foi condenado a arder eternamente no fogo do inferno. Prometendo vingar-se, se camuflou de serpente e entrou no jardim do Éden, convencendo Eva a provar da maçã do conhecimento, fruto da árvore da vida, resultando na expulsão do casal Adão e Eva do paraíso e sendo a origem da desgraça do ser humano. Convenhamos, acreditar em uma história destas, nos dias de hoje, me leva a crer que a pessoa tem a idade mental de uma criança de 5 anos. Não existe a menor possibilidade de compactuarmos e respeitarmos esse tipo de posicionamento, a não ser que não nos importemos com o planeta e com os seres que nos rodeiam. A ideia de monstros era dividida entre povos pré-históricos e foi sendo absorvida por gerações, estimulada pelas diversas religiões. Algo interessante aconteceu em uma visita que fiz a um sítio arqueológico bem ao norte da Escócia chamado de Ringolfrodigar. O passeio foi guiado por uma arqueóloga, que nos contou que aquelas pedras, que foram postas em forma de círculo, estão lá antes do famoso conjunto de rochas de Stonehenge e datam mais de 4.500 anos de idade. Em certo momento do tour, a guia nos contou que uma antiga lenda local fala que as pedras são na realidade gigantes, que saem pela noite dançando e tocando violinos. Foi quando um senhor deu uma risada no meio da explicação. Naquele momento a arqueóloga parou, e falou ao membro do grupo: "O senhor está rindo que uma civilização há 4.500 anos atrás, acreditava que as pedras eram gigantes, porém, ainda hoje, existe um grupo de pessoas que acredita que pão e vinho são transformados por mágica, em corpo e sangue de um profeta. Então estamos rindo de que mesmo?" A mais antiga representação dos demônios de que se tem notícia é datada em 800 a 825 d.C., em um manuscrito guardado em uma biblioteca histórica na cidade de Trèveris, atualmente Alemanha, contexto do livro bíblico do Apocalipse. Conforme lembra o teólogo von Berkenbrock, professor de ciência da religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, em entrevista ao site bbc.com, concretamente, o cristianismo, ao combater a religião grega, e também a romana, coloca chifres no diabo por conta do deus grego Pan, uma figura representada como meio homem, meio carneiro chifrudo, que seduzia jovens. Da mesma forma, usa o tridente, para combater Poseidon, o deus grego dos mares, Netuno para os romanos, pois o tridente era o símbolo dessa divindade. Isto nos remete a todas as datas que a igreja adotou para apagar o paganismo, trazendo indícios mais fortes, inclusive, de que Jesus pode não ter passado de uma lenda para apagar deuses pagãos. A figura do mal era representada por outras culturas e foi sendo adaptada por diferentes grupos com o passar dos séculos. As palavras diabo e demônio são ligadas da influência grega sobre o cristianismo. Demônio, ou daimon, significa força, impulso, e passou a ser identificada como força negativa. Diabo, diabolos, é divisor, aquele que causa divisão. No Egito Antigo,
Havia um monstro mamute, híbrido de crocodilo, leopardo e hipopótamo. A cultura mesopotâmica tinha referências a seres e feições bestiais. Lilith era outra deusa adorada na Babilônia e na Mesopotâmia. Era associada a ventos que, segundo se acreditava à época, traziam enfermidades e morte. Na tradição judaica antiga, ela aparece como um demônio noturno. Para os islâmicos, Lilith foi a primeira mulher do personagem bíblico Adão, e acabou acusada de ter sido ela a serpente que fez com que Eva comesse o fruto proibido. Ou seja, o homem trouxe textos, obras de escritores da época, à vida. Deu vida a monstros e super-heróis. O diabo foi apenas um desses monstros, fruto da criação da mente fértil do ser humano.